Naquela época, tudo era maior. Até um carrinho de brinquedo parecia dominar o mundo. Eu tinha apenas 2 anos, mas já fazia pose de herói, com a convicção de quem acreditava que podia salvar o planeta. Morávamos nos fundos da casa do meu avô, e o quintal era o meu universo. Foi no feriado quando vieram as visitas de São José dos Campos, e aí ela apareceu. Uma jovem com olhos puxados, sorriso leve e uma câmera nas mãos. Ela parecia vinda de outro mundo e na minha cabeça era exatamente isso. Enquanto os adultos viam uma moça simpática tirando fotos, eu tinha certeza absoluta. Ela era uma enviada do Dominantes. Eu era o Spectrum-Man e ela estava ali para me investigar. Minha missão era clara: proteger aquele quintal, minha base secreta, e manter minha identidade em segredo, enquanto ela, sorridente, tentava capturar minhas poses de herói com sua lente misteriosa. E então ela apareceu. Do fundo da minha imaginação, ou quem sabe do céu, surgiu o Spectrum-Man, imponente, protetor, como se dissesse: estou aqui, parceiro. Continue firme na sua missão. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu não estava sozinho. Aquela moça com a câmera realmente era uma espiã enviada pelo Dominantes. E Spectrum-Man havia vindo confirmar minhas suspeitas. Mas, de alguma forma, ele não parecia preocupado. Talvez tivesse visto algo que eu ainda não conseguia enxergar. O sorriso dela era verdadeiro. O brilho nos olhos não era ameaça, era encanto. E pela primeira vez, eu baixei a guarda. Porque até os heróis precisam aprender que nem toda visita é invasora. Às vezes, elas só querem registrar a beleza de um instante. Depois de tantas batalhas, depois de derrotar monstros colossais, baratas voadoras e até alienígenas disfarçados, o invencível Spectrum-Man sofreu seu golpe mais duro. Era a véspera do nascimento da minha irmã, e eu, um garoto de apenas 4 anos, que nunca havia passado mais do que algumas horas longe da minha mãe, já somavam-se 2 dias inteiros sem ela. A missão era dura demais para mim. Minha tia era doce, carinhosa, divertida, fazia até lanchinhos em formas de herói, mas não era minha mãe. E naquele fim de tarde, no sofá da sala, com Spectrum-Man lutando na televisão, quem travava a batalha era eu. Porque nenhum super-herói está preparado para a saudade. E naquele momento, o vilão não era o maligno Dr. Gore, era o silêncio da ausência, era o vazio do colo da minha mãe. E então, no 3º dia, meu pai me pegou pela mão e disse: vem comigo, tem alguém que você precisa conhecer. Eu ainda estava com o coração apertado, mas fui. E foi só quando vi aquele bercinho do outro lado do vidro que tudo mudou. Entre dezenas de bebês, havia uma que se destacava, ruivinha, dormindo tranquila, com um sorriso de paz, como se já soubesse que eu estava ali. Era ela, a minha irmã. E naquele instante, todo o peso da saudade desapareceu, porque eu entendi que a missão do Spectrum-Man tinha mudado. Agora eu não era mais só o herói da minha história. Eu era o irmão mais velho, o guardião de alguém ainda mais pequenino que eu. E meu coração, antes tão apertado, se encheu de uma alegria que nem o maligno Dr. Gore poderia apagar. Nessa fase, morávamos nos fundos da casa do seu Alvino e da dona Judite. 2 senhores já bem idosos, mas com um coração tão jovem quanto a nossa infância. Eram amáveis, gentis, e a dona Judite? A dona Judite fazia o melhor frango de terça-feira que alguém já sentiu o cheiro. Era sagrado. Minha mãe colocava um vestidinho leve na minha irmã, penteava com carinho os cabelos ruivos dela, e lá ia Dani, toda arrumadinha, andando até o portãozinho que separava nosso quintal
da parte de trás da casa da dona Judite. Quando chegava, ela anunciava com doçura: Didite, Didite, tô aqui. E de lá vinha a resposta, cheia de alegria: ai, minha filha, que coisa mais linda, ela tá aqui ouvindo, vem ver ela. Elas se abraçavam como se o mundo parasse por um instante, e a dona Judite a colocava na grande mesa de madeira e servia o frango com um sorriso que parecia parte da receita. Eu ficava ali, por perto, observando a cena, meio espantado com tanta intimidade, e logo corri até a casa. Mãe, a Dani tá almoçando na dona Judite. Minha mãe, do tipo que não deixava nada passar, logo gritava do fundo da casa: Daniele, vem aqui! Mas a resposta vinha doce e firme do quintal ao lado: Lúcia, ela está comigo, tá tudo bem. E então ficávamos ali, eu e minha mãe, atônitos, olhando aquela menininha toda empoderada de apenas 2 anos de idade e cheia de charme almoçando com a dona Judite, como se aquele fosse o banquete mais importante do mundo. Era um feriado de carnaval, por volta de 1982. Estávamos na Praia Brava, na vila de Mambucaba. Meu pai tinha sido convidado por uma prima para passarmos os dias lá. E o esposo dela era o Sr. Laranja, um engenheiro respeitado, elegante, daqueles que usavam camisa de linho e relógio bonito até na beira do mar. Naquela tarde de domingo, caminhávamos os 3, eu, meu pai e o Sr. Laranja. Eles conversavam sobre política, governo e o futuro do país. Assuntos que criança nenhuma entende, mas que fica ecoando na memória. Em um momento de pausa, enquanto falavam sobre mudanças e medidas urgentes, eu entrei na conversa com toda a minha convicção de herói de desenho japonês e disse: no mundo existem muitos problemas. Precisamos nos ajudar e eliminar as poluições dos rios, dos mares, das florestas. Temos que proteger o nosso meio ambiente para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Terminei meu discurso com a mesma solenidade de um pronunciamento oficial. Dei a última golada na latinha de Coca-Cola e joguei ela na areia. Os 2 me olharam e caíram na gargalhada. Foi quando meu pai, tentando conter o riso, disse com aquele tom que misturava ensino e carinho: tá bom, Jefferson, mas antes de salvar o planeta, pega aquela latinha e joga no lixo. Combinado? E assim, entre risadas, passos na areia e pequenas lições de vida, eu fui aprendendo que proteger o mundo começa com gestos pequenos e que as grandes memórias são feitas de cenas assim. E assim, todo domingo ganhava um brilho especial. Era a nossa rotina sagrada. Eu, já com uns 12 anos, minha irmã com 8. Todos de banho tomado, roupa escolhida com carinho, cabelo penteado, prontos para mais uma caminhada até a igreja. Minha mãe, de blusa de alfaiataria, sempre linda, ia de mãos dadas com meu pai. Ela segurava sua bolsa do lado e uma Bíblia do outro. Minha irmã, com um vestidinho florido costurado pela minha mãe, caminhava feliz, segurando firme a mão da minha mãe. E eu, ao lado do meu pai, com meu tênis limpo, calça jeans e camisa polo, um garoto entre a infância e algo que ainda não tinha nome, mas que se já sabia reconhecer o valor desses momentos. Conversávamos pelo caminho, ríamos, e por mais simples que parecesse, ali havia algo muito maior, a certeza de que pertencíamos uns aos outros. Era 1987, mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda consigo ouvir o som dos nossos passos na calçada, a brisa da manhã e o silêncio bonito de uma família que caminha unida e em paz.